Nossa aula de História está começando com as turmas do 7º ano, agradecendo a atenção de todos, e a gente está dando continuidade ao assunto sobre o absolutismo monárquico. Esse momento da história que a gente está trabalhando, ele foi marcado pela formação dos reinos nacionais, modernos, e a formação desses reinos vai acontecer na Baixa Idade Média, ainda na Baixa Idade Média, Após um longo período de crise, que é marcado pela crise do século XIV, os reis vão se fortalecendo e vão ganhando espaço dentro da sociedade nesse período da história. Então, o rei, que é também representado como o termo de monarca, ele vai ganhar um espaço e um poder aliado à burguesia, que era o grupo de bastante prestígio financeiro naquela época, e também esse rei vai ser apoiado pela nobreza e pela Igreja Católica. Entender o absolutismo como um sistema político, que se desenvolve após um longo período de crise. Então, o século XV ele vai se consolidar na Europa Ocidental. Que parte é essa da Europa? É a parte leste do continente europeu. Quando nós observamos, por exemplo, as características dos estados nacionais, nós temos aí uma imagem que eu estou colocando para vocês de um dos territórios do continente europeu que vão se formar dois reinos muito importantes, que é o reino da Espanha e o reino de Portugal. O reino da Espanha, por exemplo, ele surge a partir do casamento entre dois príncipes, um príncipe e uma princesa, juntando o reino de Castela e o reino de Aragão, formando o reino da Espanha. Portugal já tem na sua origem um momento de guerra, de conflito, chamado de Guerra da Reconquista, expulsa os muçulmanos e o reino de Portugal vai ganhando aquele espaço para então chegar ao que é hoje um Estado Nacional. Então, compreender as características dos Estados Nacionais é muito importante, gente. E o que a gente pode entender, o que a gente pode tirar de conhecimento nesse momento? Primeira coisa, a delimitação de fronteiras. Então, o território ele precisa ter as suas fronteiras delimitadas, O que pertence àquele Estado nacional, àquela nação que está se formando. O uso de uma única moeda, a unificação de impostos, a formação de um exército permanente, a concentração dos poderes nas mãos dos reis. Então, o rei é o chefe principal, ele é o centro do Estado. Os privilégios que a igreja, os privilégios que a nobreza vai continuar tendo, porque eles vão formar o corpo de funcionários, de conselheiros que vão estar muito próximo do rei. A unificação de pesos e medidas, que era um problema muito sério dentro da economia, porque não se tinha um controle do que era vendido, o peso dos produtos, a medição dos produtos. Então, isso acabava criando vários problemas dentro das atividades econômicas. E, claro, a imposição da justiça real, ou seja, o rei era o juiz supremo dentro daquela sociedade, aonde todas as leis passavam pelas suas mãos. Mas nesse momento eu gostaria de estar trabalhando com vocês uma parte muito interessante da história desse período chamado de absolutismo monárquico, ou da formação dos estados modernos, é a presença de personagens, de filósofos. No livro de vocês nós temos o Dante Alighieri, nós temos Jean Bondy, Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. E eu coloquei desses que tem no livro de vocês, eu coloquei especificamente 3. E falar um pouquinho desses personagens. Mas antes da gente falar sobre eles, é importante que vocês compreendam o quê? Que dentro desse período das chamadas formação dos Estados Nacionais modernos, nós temos também o movimento renascentista, que nós já trabalhamos em outros momentos. Então, o Renascimento ele foi um movimento cultural, ele foi um movimento artístico, ele foi um movimento filosófico. Então, quando Nicolau Copérnico, ou melhor dizendo, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet, por exemplo, são pensadores teóricos que vão escrever
e vão influenciar a sociedade em que eles vivem naquela época, trazendo que tipo de informação? A necessidade em que o rei fosse o governador daquela sociedade, a necessidade que o rei tinha para manter a ordem. Então, por exemplo, Maquiavel, na sua obra famosa, O Príncipe, ele defendeu o uso da violência para manter a ordem, por exemplo. Ele diz que um rei, entre escolher o amor e o temor, não era possível ter os dois, ser amado e temido por seus súditos. Então era necessário escolher, e que o rei escolhesse o temor. E o temor estava associado à ideia do uso da violência para que as pessoas respeitassem a autoridade do rei, porque se não fosse dessa maneira, isso não era possível. O respeito, a ordem e o cumprimento das regras. Thomas Hobbes, ele vem nos seus escritos, nos seus livros, na sua literatura, trabalhar o quê? Trabalhar o poder do rei dentro de um estado que está em caos. Ou seja, esse estado estava em bagunça, estava numa confusão, e era necessário essa autoridade como um grande protetor. E a obra do Thomas Hobbes é O Leviatã, que justamente representa a ideia de um ser marítimo protetor, né? Então o rei seria esse protetor que tiraria essa sociedade do caos, da bagunça, da desordem, né? E para que isso fosse necessário, ele dizia que todos os homens que têm pela sua própria natureza a maldade precisavam ser controlados, administrados, disciplinados, e só o rei podia fazer isso. Quando a gente fala do Jacques Bossuet, ele é um representante da igreja, ele tem um papel dentro da igreja, né? Ele é respeitado como religioso, e ele traz a contribuição na sua obra escrita que defendia a Sagrada Escritura e a presença, a existência de Deus, mas que o próprio Deus deu a autoridade para esse rei. E o que esse rei deveria ser colocado nele, posto nele? A autoridade de um Deus na terra. Então o rei passaria a ser o representante de Deus, abençoado por Deus. E o próprio soberano tinha sua divindade por ter sido escolhido por Deus. E a igreja, apoiando essa figura divina que o rei teria, ficaria muito mais fácil chegar até os súditos, as pessoas que deveriam respeitar o rei. E diante de uma educação religiosa que ainda era muito presente naquela sociedade, as pessoas teriam muito medo de desobedecer ao rei, porque estariam cometendo um grande pecado, diante do fato que esse rei teria sido escolhido por Deus. Então, quando nós analisamos esses três pensadores que vão escrever, vão relatar, vão justificar, vão jogar várias ideias para aquela sociedade naquela época, e as pessoas vão ter acesso a livros, né? A gente já conversou sobre isso. E aí o que acontece? Lendo e trazendo essas informações para muitas pessoas, as pessoas vão passar a ter o conhecimento e o entendimento dessa teoria, dessas opiniões desses pensadores. Então é preciso muito bem deixar esclarecido para vocês aqui que o movimento renascentista ainda está em desenvolvimento nesse momento da história, e que a formação dos estados nacionais e a presença do rei como o controlador, o mediador, o juiz, o comandante, ele vai ser mais um ponto a ser acrescentado nessa nova sociedade que está se modificando, que é a sociedade moderna. A gente está estudando sobre esse período da história chamado de modernismo. Então, a modernidade vem com novidades, transformações. Quer dizer, o rei que durante bom tempo ficou escondido ou com pouca participação, a partir da crise do século XIV, ele ganha muito mais espaço
e ele vem com uma participação maior. Agora vem como um rei totalmente absoluto, ou seja, com plenos poderes, soberano, diante de tudo aquilo que ele poderia administrar. A economia, a sociedade, a presença da religião, o poder divino, a presença dos exércitos, o uso da força, das leis. Então, a presença do rei estava aí em todo o cenário da sociedade, justificado por muitos filósofos, como esses aqui que eu estou falando, né? Ainda tem um Dante Alighieri, que é um material que está lá no livro de vocês, Jean Bondy, né? Que são também pensadores muito importantes, filósofos dessa época. Então, diante de todos esses grupos que a gente está falando aqui, desses homens e dessas informações que eu estou trazendo para vocês, a gente vai aqui completando mais uma parte sobre o absolutismo monárquico. Espero que tenha sido bom, ganha mais informações sobre esse momento da história. A gente se encontra, claro, falando um pouco mais ainda em outros momentos sobre a presença do rei. E quem foram esses reis? Alguns desses reis que ficaram marcados para a história da Europa Ocidental durante esse período do século XV, XVI, XVII e XVIII. Meu muito obrigada, gente. A gente se encontra. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.